Salve, pessoal! Muito boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Sturm, sou o diretor da Rede Essente Jus. E hoje, aqui, pelo menos aqui em Tucunduva, nessa noite gelada, estamos nós com mais uma edição do nosso Papo Conectado. E hoje, gente, com 3 convidados ilustres, né? São personalidades, são pessoas que a gente aprendeu a admirar muito e pessoas que os caminhos, né, do direito e da contabilidade eleitoral nos trouxeram. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês. Hoje a gente está retransmitindo essa live por diversos perfis, diversas redes sociais parceiras. Então, gente, prazer estar na companhia de vocês. Sem mais delongas, né, a gente tem uma tradição, nós estamos aqui hoje com o Ricardo Abreu, nosso querido alemão, secretário nacional de finanças do PCdoB Nacional, com o Paulo Guimarães, ou para os mais chegados, o Paulinho, né, advogado do PCdoB Nacional, e de uma atuação muito reconhecida no direito eleitoral, né, em nível de Brasil, e o João Brasil, né, que é o contador do PCdoB Nacional. Então, gente, aqui a gente tem uma tradição já que ninguém fala tão bem da gente, ou sabe tanto da gente, quanto a gente mesmo. Então, vou convidar cada um de vocês, vou seguir a ordem do meu monitor aqui e da patente, né? Então, Alemão, vou te pedir que saúde a nossa audiência e dê as tuas boas-vindas para todos. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui na live que a Essente Jus promove. Quando vocês nos convidaram, eu achei fantástica a proposta, né? Enfim, concordamos na hora em participar. Enfim, como você falou já, eu sou atualmente secretário nacional de Administração e Finanças do PCdoB, né? Sou também economista de formação, tenho mestrado em integração da América Latina pela USP e sou assessor também atualmente. Eu trabalho profissionalmente como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, combinando com a atividade voluntária de direção do nosso partido, que é o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, né, que está comemorando agora, em 2022, em março, 100 anos. É o partido mais antigo do nosso país. Legal. Vou seguindo pela ordem aqui. Paulinho, deixa o teu abraço para a nossa turma também. Salve, Guilherme. Salve, meu estimado secretário Ricardo Abreu, vulgo internacionalmente conhecido como alemão, internacionalmente mesmo, já que ele já foi secretário de Relações Internacionais, Verdade. É internacionalmente conhecido como alemão, e o meu professor, João Brasil, que junto com o Guilherme vem me incorporando aí nos percalços da contabilidade partidária, né, e eleitoral. Então, eu fico muito grato pelo convite, tenho acompanhado o trabalho que a Essente Jus, tendo à frente Guilherme, vem desenvolvendo, inclusive com muitas parcerias também com o PCdoB e outros partidos. Eu advogo já há algum tempo, já faz desde 82, né? Já estou advogando, mas de uma forma mais sistemática, aqui com as atividades partidárias e eleitorais, a rigor desde 2004. E tem sido, cada dia que passa, um grande aprendizado, né, uma experiência muito rica, né, até porque interage objetivamente, né, com estruturas, né, do exercício do poder de Estado. Né, afinal de contas, os partidos, como todos nós sabemos e acompanhamos, são os vetores, né, da participação popular nos poderes legislativo e executivo, e, naturalmente, seja em município, estado e no governo federal, né, a atuação e, consequentemente, as atividades partidárias que exigem a prestação de contas anualmente portanto, um desdobramento natural
de todo esse envolvimento, né? Mas estamos aqui satisfeitos de poder ouvir, comentar e, enfim, interagir aí com todos que essa experiência rica que a Vicente Justo tem trazido para todos nós. Imagina. João, deixa teu alô para a nossa turma, para a nossa audiência. Faça as honras. Pois é, Guilherme, antes agradecer imensamente o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando de um momento nosso de bate-papo e dessa parceria que é muito gratificante para mim. E a gente soma muito, a gente tem avançado muito na questão, especialmente sobre de contas partidárias, e você que é uma referência nacional, né, no ramo, né, e que acompanha, né, a gente acompanha aí esse processo em que tudo isso avança, então entra a área da tecnologia e tal. Então, para mim é uma satisfação muito grande, um aprendizado muito grande, porque eu tento aqui, diante da pandemia, Guilherme, avançar bem por esse ano, mais esse ano difícil, para completar o ano que vem 30 anos na frente, atuando nesse ramo, e aí venho somando, portanto, esse trabalho de contabilidade na área eleitoral partidária, aí somo mais recentemente a questão de 10 anos, também completa 10 anos o ano que vem, o meu trabalho na área jurídica também, portanto, eu fico aqui, estou muito satisfeito. Por quê? Porque eu estou aqui ao mesmo tempo aprendendo com todos vocês, Dr. Paulo, essa referência, Alemão, essa referência também, da forma como você bem coloca, e você dispensa maiores comentários, né, Guilherme? Então, para mim é uma satisfação muito grande, agradeço o convite, agradeço a participação de todos que estão nos assistindo aqui, e certamente vamos fazer um excelente bate-papo para trocar a experiência entre nós e com quem está nos assistindo. Não, e de fato, né, vocês não só com a experiência técnica e com essa estrada toda, mas em simpatia e gentileza, então nem se fala, né? Então eu agradeço mais uma vez a gentileza do nosso próprio secretário de Finanças na retransmissão desse conteúdo. E agradeço também a nossa audiência em todos os nossos canais de transmissão. Neste momento, nós estamos em quase 1.000 pessoas nos assistindo ao vivo, em todo o país. Então, agradeço a todos a gentileza, né, e a confiança em terem aceitado o convite de estar aqui na nossa companhia hoje. E hoje, esse Papo Conectado ele é muito especial, porque ele quase inaugura a temporada de entrega da prestação de contas anual dos partidos políticos, né? Então, nós abrimos amanhã, dia 1º de junho, o último mês, né, de prazo, então, para apresentação das contas. E como eu e João comentávamos nos bastidores agora há pouco, se tem uma turma que gosta de emoção, é a turma das finanças de partidos, do jurídico dos partidos, que parece que o prazo, a gente gosta de aproveitar bem o prazo, né? Então, na sua quase que plenitude. Então, estamos inaugurando o último mês, e o objetivo de hoje, né, não é, de fato, a gente conversar sobre regras, até porque, já vou deixar o convite desde já, amanhã nós vamos ter nos canais da Vicente Jus uma live específica sobre contabilidade partidária, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho sobre as regras e novidades para esse ano, então pode estar lá com a gente amanhã, as principais dores dos partidos. Mas hoje, né, como não é todo dia que a gente consegue reunir, né, todo o pessoal que está de uma maneira ou outra relacionado, né, com esta obrigação dos partidos, então hoje o convite, meninos, é que o nosso bate-papo seja em torno das experiências, das principais preocupações, para que a gente chame a atenção da turma e para que, de fato, a gente consiga ser o mais prudente e o mais diligente
nesse momento que é tão importante, né? O tema prestação de contas, quem sabe, ao longo dos últimos anos, foi um pouco relegado por alguns dirigentes partidários Brasil afora, né? E a gente precisa cada vez mais chamar a atenção disso e das consequências que essa indiligência pode trazer. Então, eu vou convidar para inaugurar esse bate-papo e trazer um pouquinho da vivência e das suas principais preocupações como dirigente, né, como grande agente à frente dessa responsabilidade. Alemão, vou abrir os trabalhos contigo, queria que tu trouxesse um pouco dessa tua caminhada à frente da Secretaria de Finanças, aqueles principais cuidados que tu costuma tomar nessa época, aqueles principais pontos de atenção dessa época. E até porque é um ano que a gente acaba de sair de um ano eleitoral também, então queria que tu trouxesse, Alemão, um pouquinho da tua vivência para a gente. Certo, Guilherme. Também eu esqueci de saudar também aqui nossos amigos Paulo Machado Guimarães e João Aparecido Brasil, né? É que eu falo tanto com eles que às vezes eu esqueço de saudar, valorizar, a gente valoriza todo dia, mas de saudar aqui e também saudar o público que nos assiste, né? Bem, Guilherme, primeiro, né, o nosso partido, ele começou a tratar desses assuntos, ele não só é o partido mais antigo do Brasil, como ele também tratou primeiro desses assuntos, né? Já no próprio congresso de fundação do nosso partido, em 1922, já se definiu o que até hoje existe, que é uma Comissão Nacional de Controle, né? Na época chamava Comissão Central de Controle, que é uma comissão que, desde então, há quase 100 anos, sempre existiu, e ela zela pela legalidade estatutária, né, e também zela pelo aspecto administrativo, uma espécie de uma fiscalização, no bom sentido, né, da atividade também dos direitos e deveres, né, dos filiados, inclusive da contribuição financeira, que é consciente, dos nossos filiados, e também da fiscalização das contas partidárias, né, da administração das contas partidárias. Então, a gente também tem internamente, podemos chamar assim, uma política de integridade, né, muito antes de surgir, né, esse conceito de compliance, esse conceito de conformidade, né? O PCdoB sempre teve esse cuidado. Na época a sigla era PCB do nosso partido, né, nos anos 20, mudamos de sigla, o nome sempre foi o mesmo, Partido Comunista do Brasil, e a gente, então, tem essa vantagem histórica, assim, a gente tem essa experiência, né, essa bagagem, que para a gente é muito importante. E a gente prefere chamar de uma política de integridade. Então é muito importante para nós, a gente vem desenvolvendo essa política, e também nos últimos anos, nós desenvolvemos uma campanha de regularização, né? Que você também tem ajudado com alguns contratos, aí, com alguns comitês estaduais e municipais do PCdoB, enfim, você tem aí, né? Você me falou mais de 24 partidos que você presta serviço, enfim, é uma experiência incrível, né? Plural e técnica muito relevante. No nosso partido também você tem alguns contratos aí com alguns comitês municipais e estaduais que a gente tem acompanhado, né? Inclusive com êxito, né, em campanhas eleitorais também, né, e nós, nacionalmente, então, fizemos, inclusive com você contribuindo, com dezenas de escritórios de contabilidade, de advocacia, que nos ajudam no país inteiro, né, em nível estadual e municipal. Nós fizemos, e estamos fazendo uma campanha de regularização dos comitês partidários, que tem a ver com a regularização das contas, desde quando as contas passaram a ser jurisdicionais, e não somente, e não mais administrativas, né? Desde 2009 para cá, tanto do PCdoB quanto do Partido Pátria Livre, o PPL, né? E nós tivemos uma unificação com o PPL, com a incorporação do PPL ao PCdoB em 2019, então hoje a responsabilidade do atual PCdoB, que também está integrado hoje, né, por esses quadros, somos todos PCdoB hoje, mas importantes quadros nossos, uma boa parte da nossa militância tem origem no PPL, então nós temos também a responsabilidade de também cuidar da prestação de contas, né, e também da regularidade dos diretórios do PPL que funcionaram até 2019. Então a gente tem essa campanha de regularização das contas dos últimos 12 anos, praticamente, e até 2019 também do PPL, e agora, esse ano, de manter essa regularidade, né, que é da prestação de contas de 2020, como você bem falou, o prazo é dia 30 de junho,
então a gente tem alertado nessa campanha de regularização todos os comitês partidários da importância, né, de prestar conta com qualidade. Mas eu gostaria de colocar um pouco da nossa experiência. Quando eu assumi a secretaria em 2018, né, eu percebi o seguinte, Guilherme, e converso muito sempre com o Paulinho e com o João Brasil, né, tão importante quanto a contabilidade ou assessoria jurídica, né, é também uma assessoria profissional, voluntária, se não tiver recurso, claro, isso acontece em municípios que o partido não tem muito recurso, mas pode ser também, e melhor que seja remunerada até, mas essa assessoria administrativa. Então, eu diria que é fundamental para uma boa gestão partidária, não somente um trabalho competente de qualidade na área contábil e jurídica, mas também, e talvez principalmente na área administrativa, né? Porque o contador, o advogado, a contadora, o advogado não fazem milagres. Então, é muito importante que, eu falo isso para todos os partidos que podem estar aqui nos assistindo, né? Para todos, eu acho que isso é uma regra geral, quer dizer, não é uma regra específica que você vai tratar amanhã na sua live aqui, mas é uma orientação, uma experiência que a gente tem, né? Da importância de assessorias administrativas que também tenham conhecimentos jurídicos e conhecimentos contábeis, né? Porque sem isso, a organização documental, que depois é passada, né, ou é acompanhada pela contabilidade, depois pelo jurídico, ela vai ter com certeza falhas, né, que vão comprometer a prestação de contas. Então, a importância de uma assessoria administrativa também, se não puder ser profissional remunerada, que tenha qualidade profissional, mesmo sendo voluntária, né, por amigos, por filiados, por militantes, até o próprio dirigente pode se especializar um pouco mais na administração. Eu tenho, assim, uma certa... Porque, por ter uma formação em economia, tenho mais facilidade, né? Mas a gente tem também companheiros de outras áreas que também tem que estudar o assunto. Então, é muito importante estudar o assunto, conhecer a legislação, conhecer a experiência e atuar de maneira muito integrada, né? A administração, assessoria jurídica e assessoria contábil. Essa é a nossa experiência, né? E para também passar a palavra para o Paulinho e para o João Brasil, te ouvir mais, eu finalizo essa minha parte dizendo que, para quem está aqui nos ouvindo, né, para as direções municipais e estaduais do PCdoB, fica esse alerta, né? Quer dizer, estado de mobilização total para a gente cumprir os prazos e fazer uma prestação de contas com qualidade para cada vez mais desenvolver a nossa política de integridade partidária, que tem avançado muito, e a gente espera que essa live vai até contribuir mais ainda para que o pessoal fique mais atento, né, e consiga cumprir os prazos e fazer com excelência aí a nossa prestação de contas em nível estadual, em nível municipal, inclusive, se for o caso, fazer uma revisão ou acompanhar as diligências da prestação de contas da campanha eleitoral, né? Porque ainda está sendo julgado agora, né? Essas contas das candidaturas nossas, todos os partidos de 2020, tá? Se prestou contas já no ano passado, no final do ano, mas agora os juízes eleitorais, né, estão fazendo o julgamento dessas contas, então tem diligências, enfim, em alguns casos tem que se fazer retificação das contas. Então eu deixo aqui para o João Brasil, para o Paulinho falar mais sobre isso, mas também é importante também a gente acompanhar até o trânsito em julgado também, né, as prestações de contas das candidaturas. E queria já te parabenizar, porque eu soube que foi julgada as contas da Manuela Dávila, nossa candidata em Porto Alegre, né, e foi aprovado sem ressalvas, que foi uma aprovação brilhante das contas, e você participou, você, o Márcio Cabreiro, o Vinícius Anversa, montaram uma equipe excepcional. De novo, né, o papel da administração, Vinícius Anversa, né, que é um militante nosso, mas um grande quadro, né, da direção do partido, que soube, né, levar a administração, assessoria jurídica, também de um competente advogado, e também a competência da Essente Jus, assim como temos dezenas de assessorias contábeis e jurídicas competentes aí pelo Brasil afora. Também queria aproveitar e mandar um abraço para todos, agradecer a todos e todas essa cooperação. Obrigado, Guilherme. Não, e de fato, Alemão, assim, eu quero aproveitar também o ensejo, né, e parabenizar a nossa contabilidade associada, a Lisiane, que trabalhou ativamente na prestação de contas da Manuela também, que foi... Nós atendemos aproximadamente umas 30 grandes candidaturas em capitais ano passado, e com certeza, né, pela confiança, especialmente do Diretório Nacional, essa era uma candidatura muito importante e que fomos agraciados com uma aprovação muito bonita das contas. Pessoal,
Antes de passar a palavra, quero mais uma vez agradecer a toda a nossa audiência. Nós ultrapassamos longe as 1.000 pessoas ao vivo, estamos com quase 1.300 pessoas nos acompanhando, só nas redes sociais da Essentijus, sem contar as redes sociais dos nossos parceiros. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, pela companhia de vocês. Uma coisa, Alemão, que você comentou muito bem, e eu vou aproveitar e vou emendar daí, vou introduzir, João, a tua fala, porque pela tua experiência rica, não só na contabilidade, mas conduzindo também, estando muito próximo da turma do administrativo, de um comitê de nível nacional, e foi brilhantemente colocado pelo Alemão essa questão da assessoria administrativa, né? Do trabalho administrativo, porque de fato a nós contadores, e ao Paulinho, representando os advogados aqui hoje, resta prestar contas e acompanhar esse processo depois, o executar a informação e a análise e julgamento. Mas, quando os atos nascem tortos, fica difícil endireitar isso depois. Então, isso precisa já nascer certo na sua essência. E quero aproveitar também, antes de passar a palavra, que este é um dos pontos, Alemão, que a gente tem batido muito, né? Nós temos nos posicionado nos últimos anos e vejo que isso tem facilitado muito o trabalho dessa equipe toda, que o nosso foco hoje está muito mais em formar dirigentes, né, presidente, o tesoureiro. A gente tem o nosso ciclo de formação de presidentes, tem a nossa jornada do tesoureiro, que é justamente pensando nisso. Trazendo essas habilidades cotidianas da função para que as coisas nasçam certo. E como facilita, né, João? Facilita muito, Guilherme. Você sabe que a gente tem, realmente uma emenda, né, à fala de Alemão, porque nós temos nos preocupados, a gente chama isso do tripé, né, que é formado entre a contabilidade, o administrativo e financeiro do partido e a assessoria jurídica, né? Esse tem sido para a gente um ponto que muito tem nos dado conforto para a chegada, por exemplo, desse prazo final de prestação de contas. E a gente tem procurado transmitir, né, a importância dessa sincronia entre essas três pontas, essas três bases, que vão garantir a qualidade da prestação de contas, que vão... É um trabalho preventivo, né? Ou seja, nós preparamos a nossa estrutura para colher adequadamente os documentos, instruir adequadamente a movimentação financeira, o que vai para a contabilidade, o tempo todo dialogando com o departamento jurídico, que olha, nós precisamos fazer um investimento numa determinada área, então nós consultamos o jurídico, consultamos a contabilidade, e isso é permanente, Então nós temos nos preocupado em passar isso para as demais direções, e eu digo aqui, eu tenho o grande privilégio de conhecer muitos colegas, né, por essa atuação, reuniões, audiências em TSE, conhecer muitos colegas de outros partidos, inclusive aprendo muito com eles. Imagino que muitos deles estejam aqui nesse momento nos acompanhando, assim como eu também acompanho outras lives e reuniões onde eles estão aí trazendo essa experiência para nós, né? E percebo que é uma preocupação geral de todos os partidos, né? Então, quando nós avançamos com o processo de prestação de contas, com o aprimoramento da prestação de contas, os níveis que vão avançando em relação à documentação que tem que ser apresentada, a forma de ser comprovada. Então, tudo isso é muito necessário que seja trabalhado por esse conjunto. Ele não pode sofrer ali quebras nessa linha de organização. Isso possibilita que a gente tenha uma tranquilidade, né, para o momento em que você contrata uma despesa, faça a sua arrecadação financeira adequadamente, da forma como está determinado em lei e resolução, e que isso corra numa sincronia
E isso vai se tornando automático, Guilherme. Então, o pessoal sabe no momento em que deve consultar o jurídico, consultar o contábil. Por quê? Porque quando você se familiariza com o assunto, logo que surgem os gargalos, você tem essa percepção, né? E você já sabe onde recorrer. Por isso, essa preocupação, e que, de fato, eu tive o privilégio de acompanhar por pelo menos quase essas 3 décadas a direção do partido, do PCdoB, ela teve sempre essa preocupação em conduzir, ou seja, é a própria direção do partido acompanhando de perto toda essa sistemática e preocupada com os avanços e preocupada com as mudanças, com as alterações, né? E isso tem sido bastante satisfatório, tem gerado bons resultados, bons frutos. Então, é um ponto, portanto, que passa a trazer preocupação se nós temos dificuldade em alguma instância partidária, porque nós temos, evidentemente, as dificuldades estruturais, materiais do partido. Quando isso se traduz para as esferas municipais, para o interior, para as cidades do interior, a gente passa a ter essa dificuldade. Por isso, o Alemão muito bem fala dos apoios que nós temos nessa estrutura, nessa mão de obra, na composição dessa documentação, desses cuidados, né? E é isso que eu digo, e pela experiência que tenho compartilhado com muitos colegas de vários partidos aqui, é o que a gente percebe que existe como limitadores em vários pontos e em todos os partidos. Então, a preocupação passa a ser quando nós temos dificuldade com a estrutura que nós temos local, dar essa linha de tratamento, né? Porque aí a gente passa a sentir dificuldade, e é bem como o Alemão bem coloca, como você também menciona, se nós não temos uma qualidade no trabalho, ou seja, se nós não instruímos aquela equipe que prepara toda essa documentação e que é responsável pela movimentação financeira, ela pode ficar deficiente, e quando chega na ponta para a atuação do pessoal do corpo técnico contábil e do pessoal do jurídico, a gente naturalmente vai ter ali um pouco mais de dificuldade de conduzir tudo isso. Então, eu diria que é o verdadeiro trunfo que nós podemos ter para tocar essa situação, esse ramo da prestação de contas partidária eleitoral, é exatamente essa sincronia. Então, é uma equipe bem treinada, uma equipe bem instruída e que não tenha, em momento algum, o luxo de não querer consultar a contabilidade, não querer consultar o advogado. Não, façam isso permanentemente, porque é aí onde a gente consegue, de forma antecipada, de forma preventiva, ter tranquilidade para o momento final. Então, Guilherme, uma das perguntas que você me fez nos bastidores também é isso. O que te passa tranquilidade? A tranquilidade é você saber medir por antecipação o potencial que a tua equipe tem. Então, mesmo quando surge uma dificuldade, você fala, olha, aqui não vai sair no prazo X, vai ser só no prazo Y, mas você mantém a tranquilidade porque você consegue perceber até onde a sua equipe consegue avançar e vai perceber que ela consegue dar conta dos entraves que aparecem no meio do caminho, que não são poucos. Acho que é essa um pouco a experiência que a gente pode compartilhar aqui no momento. Não, e de fato, João, sem sombra de dúvidas, né, a gente precisa lembrar muitas vezes que estamos em um país continental, né, e os diretórios partidários que enfrentam, né, o desafio da capilaridade, ainda mais para siglas muito capilares, né, e de uma cobertura de área grande. Então, manter essa estrutura coesa, bem informada, bem preparada, sempre de fato um grande desafio, né? Então, não dá para menosprezá-lo. E, Paulinho, quem nos dera que sempre fôssemos consultados, seja contador, seja advogado, fôssemos consultados antes do fato acontecer e não consultados de como resolver ou como adequar ou como limpar o leite já derramado.
Então, bom, aí eu acho que o caminho seguro, aqui eu acompanho o que Alemão nos compartilhou, né? Acho que essa tem sido uma experiência nossa que nós temos vivido e temos visto isso em vários outros partidos, né? Quanto mais estruturada a área administrativa do partido, né? Quanto mais organizada ela estiver, quanto mais as decisões relacionadas ao que contratar de despesas ou o cuidado que se tem com a recepção da receita, né? Isso tudo nós temos, digamos assim, praticamente grande parte do processo de contabilização e de encaminhamento da prestação de contas devidamente encaminhado, né? Eu acho que esse é o grande desafio que toda estrutura partidária tem. Do PCdoB, como outros partidos, né, grandes partidos, até pequenos e médios partidos, enfim, acho que é uma realidade que atinge a todos, né? As estruturas nacionais, os partidos, elas são normalmente mais estruturadas, obviamente, mais organizadas. Já as estruturas estaduais, da mesma forma, em grandes partidos. E realmente o grande desafio vai exatamente para as estruturas municipais, né, porque hoje essa circunstância da legislação obrigar, né, que tenha um contador, tem que ter um advogado que acompanhe, é muito comum nós termos dirigentes partidários dos municípios que têm uma receita pequena, né, ou quando tem receita, né, ter que se deparar diante desse desafio, né? E aí realmente somente um conjunto organizado de um partido com a estrutura nacional, especialmente os estaduais, as direções estaduais, para proporcionar esse aporte, essa condição. Todos nós vivemos e acompanhamos o entendimento que vem se consolidando cada vez mais no Tribunal Superior Eleitoral de que os recursos do fundo partidário devem ser repassados para todas as esferas partidárias. Todos os partidos vivem esse desafio e interessa a todos os partidos isso, né? Agora, existem, naturalmente, obstáculos a serem superados pelos órgãos partidários, estaduais, municipais, né, para que esse recurso possa ser recebido e ser gerido. E aí eu entraria num aspecto que, exatamente em consideração a esse alerta que você fez no início da nossa atividade aqui hoje, desse mês final, né, para a entrega das prestações de contas, né, que me parece o recado, a atenção, né, e o esforço, né, que todos estão ou devem estar envolvidos nesse momento, é ter os elementos necessários para que as prestações de contas referentes ao exercício de 2020 sejam apresentadas até 30 de junho de 2021. É importante a gente sempre reiterar, com certeza, todos os colegas, advogados, advogadas, os contadores, as contadoras e os dirigentes partidários experientes sabem, né, que a consequência de uma prestação de contas não apresentada no seu prazo, né, em que pese a resolução, a legislação regulamentar preveja até uma possibilidade de, depois do órgão partidário ser intimado, né, ter 72 horas para apresentar as contas, não apresentadas no seu prazo, mas a consequência de uma prestação de contas não apresentada é que esse órgão fica sem a possibilidade de receber os recursos do fundo partidário. E aí a providência será o pedido de regularização. E enquanto não estiver regularizado, também não pode receber. Quer dizer, é uma perturbação na vida partidária, né? É claro que há órgãos partidários que vão dizer, mas eu já não podia receber antes, então isso não vai ter interferência. Vai ter interferência porque é mais um problema que se acumula, né? Esse é o grande desafio. Eu, portanto, aproveito aqui essa oportunidade para enfatizar isso, né? Nessa reta final, né, há que se ter esse grande esforço. Eu sei que
se não todos, a grande maioria dos dirigentes partidários, contadores, a área administrativa dos partidos está debruçada, deve estar debruçada em ter, né, os extratos bancários, né, as provas da regularidade dos documentos fiscais, ou mesmo os recibos, que comprovem as despesas feitas, né, e que essas despesas estejam devidamente referenciadas com as atividades partidárias, né, para que isso seja, então, efetivamente contabilizado e apresentado pelo sistema de prestação de conta anual dos partidos, o SPCA, que agora, com essa novidade de que já apresentados os elementos, registradas as receitas e despesas, né, os documentos comprobatórios já acompanham e, consequentemente, depois a tramitação vai ser acompanhada realmente por advogados. Não há possibilidade de ser de outra maneira. Então, essa combinação de fatores, né, e essa atenção nesse momento é crucial. É claro que depois, agora já as receitas, né, já obtidas e as despesas já realizadas, né, haverão, eventualmente, circunstâncias que a legislação já prevê, mas, por exemplo, que são problemáticas, mas que haverá sempre possibilidade de analisar, né, no curso da tramitação, que é exatamente eventuais receitas não identificadas ou receitas de fontes vedadas. Né. Esse é um tipo do problema que realmente, como o João Brasil e Alemão observaram, quer dizer, esses são aspectos que precisam ser cuidados, né, na gestão, né, na gestão partidária, na administração, né, enquanto a receita está entrando. Depois que entra, depois que gasta, né, aí nós vamos ter que enfrentar como fazer a defesa disso. Né. E da mesma forma, as despesas. Né, se as despesas não estão devidamente justificadas, caracterizadas como receitas vinculadas à atividade partidária, né, e aí é muito importante, como todos os colegas, as colegas que acompanham a jurisprudência dos tribunais regionais eleitorais, os entendimentos dos juízes das zonas eleitorais, ver como que cada despesas são compreendidas. Né? Às vezes, um juiz, um tribunal, possa ter uma compreensão mais, digamos, rigorosa sobre o que, por exemplo, está descrito numa nota fiscal, né? Mas ainda há margem para, diante de um contrato, ou mesmo uma nota explicativa, ou a comprovação do serviço efetivamente realizado, superar essas dificuldades. Mas aí são problemas que nós vamos ter que trabalhar, estar atentos na tramitação da prestação de contas. Mas eu acho que, nesse momento, nessa reta final, né, a referência mais grave e importante é: tomem as providências necessárias para que os extratos bancários, as provas da recepção das receitas e as comprovações das despesas estejam reunidas e entregues à contabilidade para que sejam apresentados. Isso é fundamental. A partir daí, haverá sempre uma margem importante na tramitação, que com os dirigentes, os trabalhos, as diligências que são estabelecidas na própria legislação vão possibilitar o enfrentamento disso. E, Paulinho, de fato, estava anotando aqui algumas coisas, mas antes de mais nada, quero mais uma vez saudar a nossa audiência. Nós chegamos a bater no nosso pico hoje mais de 2.000 pessoas ao vivo aqui com a gente em todas as redes que retransmitem essa live hoje. Então, gente, meu muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Agradecer a nossa turma de colaboradores envolvidas na organização, nossa equipe de comunicação, as nossas contabilidades associadas, que várias estão nos acompanhando aqui hoje à noite. A gente, de fato, ouviu muito tempo os nossos comitês municipais, os diretórios municipais dos partidos, quem sabe um pouco mais displicentes com a prestação de contas, porque não recebiam recursos, né? E daí a gente vê nessa campanha o quanto o financiamento através dos partidos foi importante,
né, em vários locais. E aproveitando também a nossa audiência hoje, de fato, a gente vê uma confusão, e eu tenho batido muito em todos os nossos eventos ao vivo, que todo mundo acha, né, como nós estamos com o prazo de 30/6 chegando, esse prazo de 30/6, ele não é um prazo final, ele é um prazo de uma etapa, né? Ele é o prazo final para a entrega da prestação de contas. Mas isso não quer dizer que a nossa obrigação foi completamente cumprida, né? Porque, como os meninos comentaram antes, se entregou a prestação de contas, mas a gente tem a tramitação e o julgamento definitivo disso. Alemão comentou na sua fala também que ainda temos milhares de candidatos com contas começando a ser analisadas agora, então, de longe que essa obrigação ainda está cumprida. Então, para quem nos acompanha, gente, a prestação de contas ela tem um rito de pelo menos 3 etapas: a entrega, a análise e aí sim o julgamento final, né? E que ainda depois, ok, é passível de recurso ou discussões ainda quanto a essas decisões, principalmente as decisões de prestações de contas agora em primeiro grau, né? Mas então a gente tem essas 3 etapas. Nós vamos cumprir agora, dia 30/6, uma etapa importante, uma etapa fundamental, que é a entrega. Não há o que analisar e o que julgar, sem termos passado pela entrega. Mas esse é só um dos passos, né? Então, os advogados, principalmente, que nos acompanham, e mesmo os contadores que estão acompanhando a live, acompanhem o processo dos seus clientes, dos seus representados, até o final. As prestações de contas de partido ainda são mais bandidas com a gente, porque costumam levar ainda mais tempo para serem julgadas. E aqui eu vou deixar essa incumbência, esse ponto para os 3, aliás, né? Porque aqui eu sou vítima, a gente é refém de um fenômeno que acontece em toda a live, que nós já estamos com quase 45 minutos de transmissão, então o tempo sempre voa. Quando a gente vê, nós mal nos apresentamos, o pessoal já está quase no final. Então, o ponto que eu vou deixar para vocês, gente, a gente tem um mito em prestação de contas, que é muito em função dessa demora de julgamento, que é aquela máxima, né? A gente sempre fez assim e nunca deu problema. Então, queria que vocês também deixassem, nas falas de despedida de vocês, um pouco do ponto de vista de vocês quanto a isso, né? Nós muitas vezes estamos acostumados a fazer as coisas de um jeito, a legislação vem se atualizando, as contas demoram a ser julgadas e esses entendimentos vão mudando. E quem sabe aquilo que a gente sempre fez assim deu certo, não seja tão certo assim. E antes de passar a palavra, então, já vou começar a nossa rodada daí, então, de encaminhamentos para o final, de despedidas propriamente. Vou começar de novo pela mesma ordem de antes, mas queria deixar um último recado. Dirigentes partidários que estão nos acompanhando, o fato de vocês terem feito prestação de contas do partido nas eleições ano passado não quer dizer que vocês não tenham que prestar contas agora. A prestação de contas da eleição, ela é um recorte, ela é sobre a eleição. Agora nós chegamos no prazo da prestação de contas anual, que contempla, inclusive, a eleição. E com movimento ou sem, porque Receita Federal, Justiça Eleitoral, só sabem que o partido não teve movimento se vocês declararem isso. Então, Alemão, vou te convidar para nossa, já nos aproximando um pouco mais do final, então queria que tu deixasse tuas últimas considerações e teu abraço para a nossa audiência. Sim, Guilherme, agradecer de novo essa audiência, muito importante, porque de fato é um papo conectado que tem, de fato, também
experiências e mais orientações muito importantes também, né, que a gente deixa aqui, enfim, enquanto experiência para todos os partidos e em especial para quem está assistindo aí, que é do nosso partido, o PCdoB, também fica essa orientação. É isso que o Paulinho e o João Brasil falaram, estou de acordo 100%, e também com o que o Guilherme falou, essa compreensão, né, de que existe a prestação de contas anual, né, que é a prestação de contas do diretório, no nosso caso, a gente chama de comitê, né, do comitê estadual, do comitê municipal, e a prestação de contas eleitoral, né, também do comitê do diretório e também das candidaturas, né, de cada candidatura. Então, esse ano agora, até 30 de junho, portanto, mês que vem, daqui a 30 dias, né, 31 dias, se encerra o prazo para a prestação de contas anual, que é a prestação de contas no nosso caso do PCdoB, a gente chama de comitês, né, não é diretório, dos comitês municipais e estaduais. Então, reitero aí que todo mundo deve se preocupar com isso, né, os comitês estaduais precisam acompanhar junto aos comitês municipais. Está sendo feita, né, essa gestão documental enfim, está sendo revisada, né, enfim, está se trabalhando com assessoria administrativa, jurídica e contábil para poder fazer a apresentação das contas e depois acompanhar o processo. Tem que apresentar até 30 de junho com a documentação completa. Então, essa é uma tarefa, como a gente chama no PCdoB, uma tarefa fundamental. Eu queria aproveitar aqui a audiência dessa live para reforçar isso, né, para todos os dirigentes municipais e estaduais do PCdoB tomar conta, né, quer dizer, em especial as secretarias estaduais e municipais de administração e finanças, que é quem compete coordenar esse trabalho junto com a assessoria administrativa, contábil e jurídica. E, por fim, isso, a gente tem orgulho de ser o partido de Jorge Amado. Jorge Amado, enfim, militou no nosso partido, foi deputado pelo nosso partido. Ele tem aquele romance Gabriela Cravo e Canela, e eu faço sempre uma brincadeira com quem é muito conservador em termos de práticas administrativas, né, que eu chamo de síndrome de Gabriela, né? Que tem aquela música, né, enfim, do filme, né, que fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim, né? Eu chamo de síndrome de Gabriela que esse conservadorismo em achar que sempre vai ser assim. Pelo contrário, né? Não é só a legislação, mas também a jurisprudência, né? Quer dizer, os tribunais eleitorais, a justiça eleitoral modifica muito a jurisprudência. Então, todo ano, basicamente, mudam, né? Mudam-se as regras, a legislação costuma mudar também frequentemente, a cada 2 anos, pelo menos, né? E também mudam-se as regras frequentemente, mudam-se jurisprudências, né? Nacionais, estaduais, enfim. Então, é muito importante a atualização, né, dos dirigentes partidários e das assessorias, atualização diante das novidades, das regras novas, né? E também trocar experiências sobre isso, né? Enfim, nós vamos realizar agora, Guilherme, um curso de gestão partidária, o PCdoB, voltado para secretários e secretárias de administração e finanças, né, e para assessorias administrativas, jurídicas e contábeis, né, que vai ser agora, começa no dia 8 de junho e vai até o dia 24 de junho, né. É um curso para um público bem específico, né, não é para todo o partido, mas e vai ser durante o mês de junho, para também fazer um alerta permanente, né, desses prazos e da importância desse trabalho administrativo, contábil e jurídico, que envolve a gestão partidária e, especificamente, a prestação de contas. Então, queria me despedir aqui de todos e todas, agradecer você por esse convite, e agradecer a audiência, e agora vamos trabalhar bastante até o dia 30 de junho, para a gente regularizar os nossos comitês e prestar conta e manter a regularidade com essa prestação de contas anual 2020. Obrigado, Guilherme. E, Alemão, conte com a gente, né, para o que a gente puder ajudar, sempre um prazer, né, então, e desejo sucesso, né, no treinamento de secretários, que é tão importante, né, então, no que a gente puder colaborar, sempre tenham na gente um parceiro. João, vou te convidar para as tuas considerações e para o teu abraço à turma também. Guilherme, agradeço mais uma vez o imenso privilégio de estar aqui contigo, de estar com a tua equipe e de estar com a audiência de todos que estão aqui. Agradeço por essa audiência e gostaria de deixar aqui 2 mensagens rápidas finais. Você tocou na questão do prazo. É importante a gente perceber que o prazo ele se cumpre com etapas.
Portanto, o prazo 30/6 significa que antes de 30/6 tem que haver a conferência, que passou por uma digitação, que passou por uma juntada de documentos, que passou por procedimentos anteriores. E, portanto, é muito importante que nós estejamos atentos a todas essas etapas, porque nós não conseguimos pular nenhuma delas para chegar no atendimento do prazo no prazo. Então, essa é uma mensagem. A outra coisa que eu gostaria de destacar é que eu sempre fico muito preocupado, e isso é que eu disse que eu tenho aqui ao meu redor grande vantagem, que é a direção do partido, os dirigentes, as pessoas que estão envolvidas nessa atividade sempre acompanharem, lerem e estar por dentro de toda a alteração legislativa, da legislação. Por que eu digo isso? Eu quero só pegar como exemplo um ponto para encerrar de vez a minha fala. Muitas vezes eu ouço isso, e que não deixa de ter razão, que não, a resolução eleitoral, a de campanha, a partidária, sempre sofre alterações, mas são alterações pequenas. De fato, isso é real, né? São pequenas alterações. Mas eu gostaria de destacar uma pequena alteração que aconteceu depois da resolução eleitoral pronta, que foi a forma de distribuição dos recursos entre cotas de gênero e racial. Foi, de fato, uma mudança, um detalhe na resolução, né, na ação, mas que trouxe para a gente um impacto brutal na nossa agenda, no nosso cronograma, as direções partidárias tendo que cumprir aquele regramento, a forma de cumprir, como se cumpre, como vai ser aceito, como não vai, como vai ser o comportamento da justiça eleitoral diante dessa mudança e do comportamento que nós tivemos que reorganizar de forma imediata. Até hoje, eu acho que nós não sabemos como vai ser o comportamento em relação a certas ocorrências que nós tivemos meio que de surpresa. Então, eu acho que é esse o desafio que está posto e, portanto, essas mensagens que eu gostaria de deixar aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você, Guilherme, e obrigado a toda a sua equipe, que faz um trabalho extraordinário, e a todos os demais que estão aqui nos assistindo. Imagina. Paulinho, vou te convidar também, de igual forma, para o teu abraço, para as tuas últimas considerações aqui com a gente. Então, eu fico muito grato, primeiro, estar aqui mais uma vez junto com esse grande dirigente, que é o Alemão, e com o João Brasil, que além de contador é advogado e é um militante com larga experiência. São dois quadros políticos extremamente valiosos e que a gente vai aprendendo muito. Eu também, como João Brasil, tenho uma satisfação muito grande em prestar assessoria à direção do PCdoB, à direção nacional. Costumo dizer que eu sempre presto conta a 8 dirigentes simultaneamente, porque todos eles são extremamente atentos e eles todos compartilham isso com os seus demais dirigentes, né, do Comitê Central, que acompanham, né, o desenvolvimento dos trabalhos que envolvem a receita, a despesa, enfim, prestação de contas. E, naturalmente, aqui, a você, Recente Jus, e toda a audiência estupenda que você registra, demonstrando como que esse tema é tão atento, sensível, né, a todos que acompanham a vida partidária no país. Cada vez mais isso vem sendo objeto de atenção, de estudos. Hoje já temos, inclusive, vários estudos, né, advogados e advogadas, estudiosos, né, que se debruçam sobre a realidade dos partidos políticos. Nós vemos até na imprensa, né, a imprensa especializada, ouvindo a Fundação Getúlio Vargas, com suas áreas de estudo sobre o Poder Judiciário, atuação dos partidos, enfim. Mas eu queria concluir a minha contribuição aqui destacando um aspecto, em resposta, em consideração também a essa questão que você nos provoca, né, dos dirigentes que compreendem, né, que eu sempre fiz assim, as coisas vão assim, essa bela lembrança que o Alemão nos traz, dessa síndrome Gabriela, que é o fato de que, e todos os dirigentes partidários acompanham e acompanharam isso, foi em determinado momento, precisamente em 2014, portanto não é há muito tempo, né, o Tribunal Superior Eleitoral inovou
estabelecendo uma regra numa resolução, depois foi mantida, né, posteriormente, estabelecendo que uma prestação de contas não prestada acarretará automaticamente a suspensão da anotação do órgão partidário na Justiça Eleitoral. Isso repercutiu gravemente em 2018. Em 2018, todos os dirigentes partidários estaduais viveram isso. Diversos partidos políticos, se não todos, tiveram um ou outro, né, uma quantidade maior ou menor, tiveram decisões de tribunais regionais eleitorais suspendendo as anotações dos órgãos partidários porque havia registro de contas não prestadas. Isso acarretou, né, uma arguição de inconstitucionalidade, né, no Supremo Tribunal Federal, né, contra esse dispositivo. O ministro Gilmar Mendes concedeu uma medida cautelar suspendendo os efeitos dessa norma, porém, e depois isso foi confirmado definitivamente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a compreensão, acompanhando o entendimento do ministro Gilmar Mendes, de que contas não prestadas não podem ter as anotações suspensas automaticamente, mas que devem respeitar um processo administrativo onde ao órgão partidário seja assegurado o contraditório e o amplo direito de defesa. Consequência, nós estamos hoje já no Tribunal Superior Eleitoral, sobre a relatoria do ministro Sérgio Banhos, com uma minuta de resolução já em julgamento. Iniciou-se o julgamento agora em abril, maio. O ministro Alexandre Moraes pediu vista. Essa resolução dispõe exatamente sobre o procedimento que a Justiça Eleitoral deverá adotar em relação aos órgãos partidários que tenham contas não prestadas. A prevalecer uma regra sugerida pelo ministro Sérgio Banhos, a apresentação do pedido de regularização supera essa inadimplência, né, para fins da suspensão das anotações, não para o recebimento do fundo partidário, mas para a suspensão das anotações. Mas os órgãos partidários, quando essa resolução estiver aprovada, e poderá vir a ser aprovada a qualquer momento, nós não sabemos. Então, logo o ministro Alexandre Moraes conclua sua apreciação de vista e a matéria seja, então, aprovada pelo TSE. A resolução será publicada e os órgãos da Justiça Eleitoral, na primeira instância, dos TREs e no TSE, vão simplesmente aferir quais são os órgãos partidários que estão com contas não prestadas e deverão instaurar os seus processos de anotação. A resposta vai ser... A matéria vai ser julgada. Transitada em julgado uma decisão reconhecendo que um órgão partidário municipal ou estadual não tenha justificado adequadamente as razões pelas quais as contas não foram prestadas, terá a suspensão das suas anotações, até que a regularização seja julgada, apresentada e julgada. Portanto, eu concluo, né, essa participação e agradecendo mais uma vez esse honroso convite que Guilherme e a Sente Jus me faz, deixando esse alerta, essa preocupação, objetivamente, que é a resposta que o Tribunal Superior Eleitoral está preparando para dar a uma imposição, a uma decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, é possível que contas não prestadas acarretem a suspensão das anotações de órgão partidário, e todos nós sabemos que um órgão partidário com as suas anotações suspensas não pode praticar nenhum ato validamente. Não pode simplesmente realizar uma convenção eleitoral e escolher seus candidatos. Consequentemente, nós temos que estar atentos e a resposta mais eficaz, mais adequada e mais consequente é realmente ter as contas apresentadas no seu prazo e se tiverem contas não prestadas de exercícios passados, cuidar para regularizar, fazendo contato com
contadores, advogados, especialmente os dirigentes, contando com a colaboração de empresas qualificadas, como aqui a Essente Jus. Muito obrigado, Guilherme, a todas as que nos acompanham. Meu carinho e apreço ao Alemão e João, é uma reiteração do meu respeito e admiração que eu tenho a essas duas grandes figuras, extensiva naturalmente a Guilherme e a Essente Jus, que tivemos esse prazer em conhecer nessas recentes caminhadas, né? Recentes caminhadas na Justiça Eleitoral. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo a Essente Jus, firmando e dando uma contribuição valiosa, né, para o avanço da atividade partidária no Brasil. Mas eu tenho que fazer um registro, Paulinho, que quando conheci João Brasil, ele não tinha a barba tão branca. E eu acho que eu penteado um pouquinho mais farto. Mas, gente, brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez, né? É uma honra muito grande para a gente receber vocês aqui hoje, sem qualquer rasgação de seda. Agradeço a gentileza, sei das agendas corridíssimas de vocês, então, gente, muito obrigado. Estamos chegando, pessoal, ao fim de mais um Papo Conectado aqui da rede Essente Jus. Tivemos hoje, fomos agraciados agora, nesse momento, em somadas todas as redes que retransmitem a nossa live, estamos com mais de 2.500 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Então, mais uma vez, quero agradecer a nossa rede de contabilidade, a nossa equipe que está aqui acompanhando a gente hoje, a equipe técnica que está cuidando da live aqui para a gente. Essa live ela vai ficar gravada nos perfis, vai ficar gravada também no perfil do Comitê Central do Partido, nas redes da Essente Jus. Então, quem chegou, né, enquanto já estava acontecendo, chegou no finalzinho, não se preocupa, vai poder acompanhar o conteúdo por lá. E esse foi mais um Papo Conectado da rede de contabilidades associadas à Essente Jus, a maior rede de contabilidade eleitoral do Brasil. Meus queridos, uma ótima semana para todos nós e declaramos, então, aberta a temporada de prestação de contas partidária anual. Gente, um abraço a todos, sucesso para todos nós. Um abraço.